Olá, estudantes e professores da EJA, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história? Para iniciar, eu vou retomar com vocês a aula da semana anterior. Vocês lembram? Na semana anterior, nós começamos o trabalho a respeito das mídias, dos meios de comunicação que nós utilizamos hoje e antigamente. Nós falamos sobre a importância de verificar se os conteúdos que nós recebemos pelas redes sociais, pelos aplicativos de mensagens, são verdadeiros ou não. Também verificamos a história dos meios de comunicação, como eles se desenvolveram ao longo dos tempos. Nós também falamos sobre as fake news, que são mentiras inventadas, para prejudicar alguma situação, alguma pessoa, alguma empresa. E também falamos como nós podemos analisar o material que nós recebemos para que a gente evite de enviar material falso para os nossos contatos. Então hoje eu vou pedir para que você pegue o seu caderno e anote lá a disciplina de hoje, que é História, a data que você está vendo esse vídeo e o conteúdo da aula de hoje, que é Cuidados na Internet. Vamos lá? Hoje, para nós darmos continuidade àquele tema tão importante que nós iniciamos na aula anterior sobre as fake news, hoje eu vou trazer para vocês outros cuidados que nós também devemos ter ao acessar a internet, ao usar o celular, ao compartilhar mensagens. E para começar, nós vamos assistir um vídeo bem importante que fala sobre essas mentiras e sobre as consequências que as fake news trazem para a vida das pessoas. Vamos assistir? Olá, eu sou a eleitora cidadã e vou apresentar para vocês uma série sobre fake news, que quer dizer notícias falsas. Hoje vamos falar sobre mentiras na internet e suas consequências. Uma invenção de fatos, um deboche, uma fofoca, uma manipulação de imagens. Tudo pode começar como algo pequeno em um grupo de bate-papo, mas a brincadeira pode tomar proporções nada inocentes na internet. Histórias é que não faltam. Recentemente, na Índia, 8 pessoas foram mortas pela população após notícias falsas sobre elas
terem sido divulgadas em aplicativo de troca de mensagens. Outros 5 integrantes de uma comunidade nômade no país foram espancados por 35 pessoas após falsas acusações de sequestro de crianças, também por meio do aplicativo. No Brasil, em São Paulo, uma dona de casa de 33 anos também perdeu a vida após ter sua foto divulgada nas redes sociais, acusada como responsável pelo sequestro de crianças. Em todos os casos, a mentira ganhou rapidamente as redes sociais, causando a morte de pessoas inocentes. Por isso, fico alerta. Produzir, receber e passar adiante uma notícia falsa pode colocar em risco a vida de pessoas. E nesse caso, não é só a vítima que pode sofrer danos, mas a de quem produziu ou repassou o material nas redes sociais. O compartilhamento de mentiras e boatos na internet pode causar crimes, mortes, espancamentos, constrangimentos, injúria e difamação a pessoas. Já para empresas e organizações, a irresponsabilidade pode trazer prejuízos financeiros e fábricas podem ser fechadas, deixando milhares de desempregados. As consequências causadas pelas falsas notícias na internet são incalculáveis. Por isso, é preciso ficar atento ao curtir e compartilhar uma informação de cuja veracidade não se tem certeza. Na dúvida, não curta, nem compartilhe. Para mais informações da Justiça Eleitoral, acesse www.tse.jus.br. Muito importante esse vídeo, não é verdade? Às vezes nós acabamos repassando as mensagens com esse descuido, né? Sem pensar, talvez não tem nada passar essa mensagem adiante. Mas nós vimos pelo vídeo que ela pode prejudicar as pessoas, pode trazer malefícios para empresas, né? Pode causar, inclusive, a morte, como nós vimos no vídeo, de pessoas inocentes. Quantas pessoas, às vezes, acabam tendo problemas na vida pessoal devido a algum compartilhamento de mensagens que foi inadequado, que mentiu sobre essa pessoa, denegrindo a imagem dessas pessoas, dessas empresas, e isso é muito sério. E as pessoas que acabam criando essas mentiras podem ser responsabilizadas pela lei. Então é importante que você, estudante da EJA, antes de compartilhar as mensagens, olhe, verifique, analise se essa informação é verdadeira ou não. E não compartilhe mentiras. Vamos olhar o slide agora? Há quem, mesmo suspeitando da notícia, prefira repassá-la. Pois vai que é verdade. E não custa nada compartilhar. Então tem pessoas que às vezes veem uma mensagem, aqueles alertas, como nós vimos na aula passada, que são notícias bombásticas que chamam a nossa atenção, e aí a gente fica um pouco receoso. Será que eu passo ou não aquela mensagem adiante? Vai que é verdade e eu tô deixando meus amigos sem saber aquela informação super importante. Mas não é bem assim. Quando a gente acaba enviando mensagens falsas para os nossos contatos, custa muito caro. Custa sim enviar mensagens erradas e falsas para as outras pessoas. Quando você repassa um boato, está dando valor e importância a ele, influenciando outras pessoas a acreditarem naquela falsa informação e contribuindo para que ela circule, potencializando as consequências. Então você, estudante da EJA, quando recebe uma mensagem, não pense que é uma bobeira. Verifique antes de enviar. Vá até as fontes originais, verifique, procure nos sites de pesquisa se aquela informação procede. Não compactue com a transmissão de mensagens falsas para as outras pessoas. Nós podemos quebrar essa corrente quando nós analisamos e verificamos se aquele conteúdo é verdadeiro ou não. Então cabe a você sim verificar, analisar, ir atrás e não continuar nesse ciclo de enviar mensagens falsas. Vamos ver mais algumas consequências que essas mensagens enganosas, esses boatos e essas fake news podem trazer ao nosso cotidiano? Elas trazem a desinformação. Quando nós compartilhamos um documento que não é verdade, que é inverídico, nós acabamos desinformando as pessoas, trazendo uma informação que não é verdadeira. As pessoas ficam cada vez mais desinformadas. Nós
recebemos pelos meios, né, de comunicação hoje muitas informações. Nós somos bombardeados a todo momento com informações. Mas nem todas elas são verdadeiras. Nem todas elas geram conhecimento. Então, além de possuir um smartphone, de ter acesso à internet, é importante que quem utilize esses meios de comunicação seja um cidadão crítico. Nós analisamos em aulas anteriores a importância do cidadão. Seja você um cidadão que vai fazer a diferença na sua sociedade, lá no seu grupo de família de troca de mensagens. Faça você a diferença. Não propague a desinformação. Outra consequência é que essas fake news reforçam crenças erradas. Vemos principalmente agora na época de vacinas, quantas desinformação, quantas crenças erradas, quantas pessoas tiveram atitudes incoerentes com o período da vacina, com o período de coronavírus, né? A desinformação faz com que as pessoas não se vacinem, não tomem os devidos cuidados. Nós vimos na aula passada uma situação em que as pessoas acreditavam que usar o álcool gel na mão afetaria no bafômetro. E a gente viu isso na aula passada, que isso era uma mentira. Então, olha quanta desinformação e quanta crença errada as pessoas acabam tendo porque foi lhe passada uma informação que parecia super verdadeira, mas que na verdade a gente sabe que era enganosa, querendo confundir as pessoas, querendo que as pessoas acreditem em informações erradas, tenham crenças erradas. Então é bem importante a gente analisar o que a gente recebe. Outra consequência é que essas fake news, essas notícias falsas, influenciam negativamente as opiniões. As fake news foram um fenômeno bem importante lá na época das eleições. Nós tivemos esse bombardeamento de informações falsas nesse período e foi algo muito grave. Como nós já vimos no vídeo da aula anterior, essas informações acabam afetando a imagem de um político, né, que às vezes não cometeu tal situação, né, que as fake news acabaram passando uma imagem de uma pessoa que ele não é. Então, afeta a vida da pessoa e afeta a democracia. Nós acabamos tendo uma influência na nossa opinião por fatos que não são verdades. Nós também já vimos que alguns programas de computador, eles acabam inventando e falsificando a voz daquela pessoa, acabam inventando fatos ou então colocando situações que já ocorreram em outro momento em situações descontextualizadas, prejudicando às vezes algum político, algum candidato, né? Então é bem importante, principalmente nas épocas de campanha, nas épocas de pandemia, caso venha acontecer novamente, que a gente não quer que aconteça, mas que a gente tome cuidado, porque isso gera uma situação muito complicada. Nós vemos em outras situações fatos que nos trazem ao celular situações de perigo, de alerta, que teremos terremoto, que teremos tsunami. São tantas informações importantes e que acabam acarretando medo, acabam trazendo informações erradas e acabam afetando a nossa realidade. Então você, estudante da EJA, que já está assistindo essa aula, já sabe que não pode compartilhar antes de verificar. Vamos ver outras consequências que as fake news também trazem? Agora nós vamos ver a consequência para quem repassa essas informações. Então, se você receber e repassar, olha a consequência que você pode ter. Você pode ser responsabilizado pelos danos causados, como difamação e calúnia. Essas pessoas que passam informações erradas, mentiras, podem acabar respondendo perante o juizado por situações em que foi mentido sobre outra pessoa, foram inventadas informações erradas, uma pessoa foi caluniada, difamada. Então é bem importante que nós tenhamos responsabilidade no uso do nosso celular. Outra situação que a pessoa que repassa essas informações erradas também pode passar é a questão da vergonha. Pode passar vergonha, pois assume publicamente que foi enganado. Imagina que você, estudante da EJA, passou lá para todos os seus contatos, para toda a sua família, uma informação errada. E aí todo mundo descobre que aquela informação
era uma mentira, era um boato. E aí você vai sair como mentiroso, você vai sair como enganado. Algo que não vai ser legal, não é verdade? Outra situação é que quem passa fake news perde a credibilidade, pois se virar rotina, ninguém confiará no que essa pessoa vai compartilhar. Então, quando nós passamos informações erradas para as outras pessoas, quem recebe e vê que é uma mentira enganosa, acaba não acreditando na gente. Então, nós perdemos a credibilidade com os nossos amigos, com os nossos familiares. Eles pensam assim, mas o fulano só passa coisa que não é verdade. Passa informação de sequestro, passa informação de notícia sobre vacina falsa, passa informação sobre alguém desaparecido que nem é verdade. Então, quando nós passamos esse tipo de informação, as pessoas ao nosso redor acabam não acreditando mais na gente. Então, pense bem antes de enviar. Agora, vou mostrar para vocês as consequências de quem recebe essas fake news, esses boatos enganosos. Quem recebe acaba desperdiçando seu tempo analisando as notícias. É ruim para quem manda, mas é muito pior para quem recebe. Porque aí a pessoa perde um tempão pesquisando, analisando, verificando se aquela informação é verdade. É muito tempo perdido. Outro ponto negativo é que a pessoa está desperdiçando ali até o plano de dados, às vezes, que ela está utilizando na internet, ali do seu celular. Talvez você aí no seu celular, às vezes tem o plano de dados, vai se consumindo porque você tem que pesquisar, você vê vídeo que não é verdadeiro. Então, é ruim receber esse tipo de informação, porque além de não trazer nada que agregue à nossa vida, você ainda está desperdiçando os seus dados e a sua internet. Outra situação também de negativa é que você pode ser vítima de golpes ao acessar links para sites fraudulentos ou invadidos. Isso é algo bem comum nos dias de hoje. Às vezes nós estamos utilizando ali o celular, recebendo as mensagens e nós recebemos um link. E a nossa curiosidade faz com que a gente acesse aquele link e acabe trazendo para o nosso celular, para o nosso computador, vírus. E nós podemos acabar acessando sites que são perigosos, que podem acabar roubando os nossos dados pessoais, podem acabar utilizando os dados do nosso cartão para fazer compras. Então nós temos que tomar bastante cuidado para que a gente não acesse esses sites que podem trazer prejuízos, tanto para os nossos equipamentos, como também às vezes para nossas contas bancárias e para a nossa vida pessoal. Com certeza você já viu algum caso na televisão de situações em que fotos de pessoas foram expostas para a sociedade, fotos íntimas das pessoas foram expostas, porque muitas vezes essas pessoas acabam acessando um link desconhecido e acabam passando essas informações, hackers acabam pegando seus dados pessoais e acabam expondo a vida dessa pessoa para o resto da sociedade. Essa é uma situação muito grave e, claro, ela pode ser suscetível a uma questão judicial. Essa pessoa que faz esse tipo de ação pode ser penalizado. Mas é importante que nós saibamos como nos assegurar para que isso não venha a acontecer, não é verdade? Agora, nós já falamos também sobre as consequências para as pessoas e sobre as empresas. As empresas e pessoas citadas podem ter a reputação manchada, pois seus nomes ficam vinculados a conteúdos caluniosos e difamatórios que dificilmente serão excluídos. As pessoas que acabam se envolvendo nessas situações falsas, as empresas, dificilmente conseguem recuperar o seu nome, a sua credibilidade após uma situação caluniosa. Muitas vezes uma empresa recebe repassado sobre aquela empresa alguma informação errada, alguma situação que não ocorreu de fato, e às vezes aquela empresa ficou manchada e acaba até, às vezes, tendo que declarar falência porque alguém compartilhou um dado que não era real. Então nós podemos prejudicar as pessoas que estão trabalhando naquela empresa, não só o proprietário da empresa, mas também quantas pessoas às vezes dependem daquele emprego, mas por causa de uma notícia falsa, a empresa às vezes acaba indo à falência.
E quantas vezes as pessoas que sofrem com alguma informação errada, às vezes acabam se suicidando porque acabam não sabendo levar aquela situação adiante, porque tiveram seu nome envolvidos em escândalos, em situações que as suas fotos pessoais foram vazadas. Então isso é muito sério. E nós, como cidadãos, devemos repensar as nossas atitudes e ter atitudes responsáveis ao utilizarmos os nossos meios de comunicação. Coletivamente, os boatos geram pânico e espalham medo ao circularem alertas sobre tragédias e catástrofes, como supostos ataques e toque de recolher ou terremoto. Quantas vezes você já viu aí na sua rede social, lá no feed, situações que falavam, fotos que mostravam que nós teríamos terremotos, tsunamis, que teríamos guerra. Essas situações que não foram verdadeiras acabam gerando medo e insegurança na população. Quantas vezes, inclusive nesse momento de pandemia, nos foi passado situações que de fato não ocorreram, e isso acabou trazendo à sociedade mais medo, mais revolta. As pessoas, não sei se vocês lembram, lá no começo da pandemia, as pessoas diziam que iam acabar os alimentos, então todo mundo correu para o supermercado com medo que faltasse comida em casa, causando mais aglomeração, causando mais escassez dos alimentos, porque todo mundo carregava para casa um monte de comida e uma situação que nem era verdade. Foi repassada uma situação que não era correta e isso acabou gerando medo nas pessoas. Bem importante essas situações e como eu já falei, importante que a gente analise o que a gente lê e o que a gente repassa. Agora, eu vou mostrar para vocês um vídeo de uma campanha que o Tribunal Superior fez para que nós pudéssemos acompanhar notícias e manchetes se elas eram verdadeiras ou não. Eles criaram uma página na internet que as pessoas podem pesquisar e colocar situações que são inverídicas, para que isso chegue ao maior número de pessoas e evite problemas posteriores. Vamos analisar e verificar esse vídeo? A terceira edição do Tuitaço Fake News Não, liderada pelo Conselho Nacional de Justiça em todo o país, faz um alerta sobre os riscos da disseminação de informações falsas, principalmente neste período de pandemia. Tuitaço, uma avalanche de postagens sobre o mesmo assunto. E no dia da mentira, tudo gira em torno das fake news ou notícias falsas. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, lembra como não cair nas pegadinhas. A informação tem link? O link abre ou está quebrado? A informação foi publicada em portal conhecido? É assinada por alguém conhecido? A informação tem erros gramaticais? Começa de modo alarmista? A informação menciona terceiros, mas não diz o seu nome. Pede para ser compartilhada. O Superior Tribunal de Justiça também reforça o alerta a esses sinais. O Tribunal Superior do Trabalho lembra que antes de compartilhar é importante checar a informação. O Tribunal Superior Eleitoral também está divulgando uma série de posts sobre a responsabilidade de cada um em evitar a disseminação de notícias falsas. Este, por exemplo, fala da urna eletrônica, diz que ela é auditável, registra toda alteração em sistema, não pode ser invadida por nenhum meio e nunca teve comprovação de fraude. O Conselho Nacional de Justiça lembra que este ano o Tuitaço tem um assunto de muita importância. O Tuitaço ganha importância ainda maior por causa da propagação de conteúdos mentirosos sobre o enfrentamento da pandemia e tratamentos precoces sem comprovações científicas. O Tuitaço Fake News Não é um alerta sobre os riscos da disseminação de notícias falsas, de desinformação e do compartilhamento de discursos de ódio na internet. A página do CNJ na internet tem um painel de checagem de notícias. Aqui o cidadão encontra uma infinidade de informações que desmentem os boatos e as tentativas de confundir as pessoas sobre as decisões do judiciário. Hoje, com tanta informação sobre o que é falso no mundo virtual, não dá mais para cair na mentira, não é mesmo? Esse vídeo também é muito importante porque ele traz um canal de informação a todos nós. Se você tiver mais curiosidade, você pode entrar lá no site do Tribunal Superior de Justiça e conhecer um pouquinho sobre essa campanha que eles realizam e que traz muitas informações e muitas manchetes que eles já analisaram e que mostram se são verdadeiras
ou não. Lá você pode verificar a quantidade de informação errada que ainda sai nos dias atuais. Essa é a página lá do painel de checagem de fake news do Conselho Nacional de Justiça. Então ali eles têm um tutorial para que você possa aprender como usar, como denunciar essas postagens que são erradas. Eles mostram também, como vocês podem ver na segunda imagem, várias notícias e reportagens que já foram analisadas por sites parceiros e que mostram que são algumas informações inverídicas. Então esse site é bem importante. Se você tiver dúvida a respeito de alguma informação que chegou até você, é importante acessar esse site do Conselho Nacional de Justiça e verificar, pesquisar e analisar se essa informação já não foi pesquisada por eles. E até caso você não encontre essa informação dentro do portal do Conselho, vocês podem levar até a eles essa situação, esse evento, essa notícia que você encontrou. Eles analisam e aí nós podemos compartilhar com o maior número de pessoas, com o Brasil todo, uma informação que pode acarretar em danos a pessoas, a empresas, e nós podemos fazer com que essa informação não circule mais. O Conselho Nacional também postou esse cartaz que traz algumas dicas de como nós devemos nos portar frente a essas mensagens, a essas postagens. Então ela diz o seguinte: não acredite em tudo que você lê na internet. O primeiro passo que ela fala é: não tem fonte? Não repasse. Se você receber um texto no seu celular, você vê um texto lá na sua rede social, ela tem fonte? Alguém escreveu aquela opinião, aquela informação? Procure, vá na internet, vá no site de pesquisa. Será que essa informação é verdadeira? Então, pesquise de onde ele veio, se essa fonte, quem escreveu, é uma fonte confiável. Vamos ver se é um jornal que é um jornal com nome, se ele é de credibilidade no nosso país. Verifique se não é uma informação errada. Muitos links que a gente vê, às vezes tem o link errado, o acesso acaba dando a uma outra página que às vezes não tem nada a ver, você nunca nem viu aquele nome de jornal ou então aquele site de internet. Então é importante, pesquise antes de compartilhar. A segunda situação que eles nos trazem é: busque a fonte original. É mais ou menos o que eu já falei. Verifique se aquela informação que você viu lá na sua rede social, lá na sua página, no seu feed, está no site, em algum site oficial, em alguma fonte verdadeira. Se falarem da vacina, pesquisa lá. Será que é verdade? Vou pesquisar lá no meu site de pesquisas, verificar se outros jornais, outros sites, pesquisas científicas trazem aquela informação e validem. Será que é verdade o que estão dizendo ali? Outra dica que traz esse cartaz é: quem publicou? Cheque o histórico. Verifique se aquele site já publica esse tipo de matéria bastante chamativa. Geralmente eles colocam lá: passe e compartilhe para o maior número de contatos. São notícias bastante bombásticas que chamam a atenção das pessoas. Então sempre olhe lá, qual que é o histórico dessa pessoa que postou? Será que o histórico dela, algumas dessas informações que ela já postou, já não eram mentira e já foram descobertas? Será que essa pessoa ou esse site é confiável? Confira a data. É uma outra ideia aqui que eles colocam. Verifique se essa data que foi postado esse material não é uma data anterior. Muitas vezes as pessoas pegam uma informação de outros tempos, de outros anos e acabam colocando no dia de hoje como se essa informação estivesse acontecendo agora. E não, essa informação na verdade nem era falsa, mas era de um outro momento. Aquela informação já aconteceu, já passou, já foi superada. Mas tem pessoas que utilizam essas fontes antigas para acabar desestabilizando, deixando a gente desconfiado. Então sempre olhe qual é a data daquela postagem. Será que é verdadeira? Será que não é? Às vezes até é verdadeira, mas aconteceu em outro momento. Outra dica que também recebe é:
muitos adjetivos, desconfie. A gente já falou sobre isso na aula passada. Às vezes a gente recebe aquela mensagem com aquele título enorme, cheio de pontos de exclamação, com muitos adjetivos, para chamar realmente a atenção do leitor. Mas olhe bem, principalmente nesse tipo de mensagem, nesse tipo de site, nesse tipo de informação, geralmente eles são enganosos. E eles fazem isso para que o maior número de pessoas leiam e fiquem desinformadas. Outra dica é: pesquise outra fonte. Vá atrás de outros recursos. Veja se no jornal aquela publicação foi repassada, se tem num site de um órgão oficial, se ela está em outras revistas, não apenas na rede social, se tem artigos científicos que comprovem aquela situação ou não. Então vá atrás de outras fontes. Outro ponto muito importante é: leia a notícia inteira. Isso é bem importante porque eu sei que tem bastante gente aí que às vezes lê um pedacinho da matéria, um pedacinho do texto e acaba repassando para todas as outras pessoas uma informação que ele mesmo criou, que ele leu só um pedaço e acabou passando uma informação incorreta. Às vezes a gente acaba esquecendo de ler o texto até o final e não vê que alguma informação não era bem aquilo que a gente imaginou. Está em dúvida? Não repasse. Se você não sabe se aquela informação é verdadeira, se você ficou em dúvida, percebeu que aquela informação, aquela situação não está lhe trazendo muita segurança, não passe adiante. Vamos quebrar com o círculo de enganação, de mensagens falsas, vamos evitar o ciclo da desinformação. Agora eu vou mostrar para vocês alguns também dos folders desse campanha em que o Conselho Nacional de Justiça alerta as pessoas sobre o fake news. Aí nós vamos ver vários personagens lendários do nosso folclore brasileiro. Até porque muitas dessas fake news são lendas, né? Não passam de mitos, de enganação, de histórias que contam para que a gente acredite em uma situação. Um desses cartazes aqui fala: informação de trás para frente é fake news. Confira as datas das notícias. Parece lenda? Talvez seja. Não tem fonte? Não repasse. Notícias de assustar. Muitos adjetivos? Desconfie. Então são vários cartazes que foram feitos, muito legais e muito interessantes, que foram repassados à sociedade para que ninguém mais seja enganado, né? Então, aos pouquinhos, quanto mais a gente puder analisar, ter criticidade, analisar o que a gente recebe, de pouquinho em pouquinho a gente vai acabar com esse círculo vicioso que é o ciclo da fake news, né? Nós vamos poder acabar com a desinformação e cada vez a nossa sociedade vai ficando mais informada, mais crítica e mais responsável. Agora, vou trazer mais um vídeo para vocês sobre esse fato bem importante de nós lermos as mensagens que nós recebemos, as notícias, até o final. Vamos lá? Na dúvida, não compartilhe. Urgente! O Brasil não tem mais notícias falsas. Só que não. Não adianta. Por mais interessante que seja o título da notícia, não dá para confiar só nele antes de compartilhar o conteúdo. A gente precisa ler tudo, checar as informações e só aí passar a reportagem ou o post adiante. Isso porque as pessoas que fazem notícias falsas costumam criar manchetes apelativas. A ideia é justamente chamar a nossa atenção e fazer com que os mais apressados repassem a informação sem ler o texto até o final. E elas são muito boas nisso. Então, precisamos ficar atentos. Muito cuidado na hora de repassar conteúdos. Não faça parte da corrente da desinformação. Você é responsável pelo que compartilha. Viram no vídeo, como eu já tinha comentado com vocês, é importante ler a informação até o final. Às vezes a gente fica com um pouquinho de preguiça de ler aquela informação, de ler uma notícia inteira. Mas, antes de passar aquilo como verdade, veja se não é só mais uma mentira. Ou então, às vezes a gente analisa um título de uma matéria e acha que aquilo que está escrito no título é o que diz a mensagem total daquele texto. E às vezes o
título não quer dizer muita coisa. Agora, quero que vocês peguem novamente o caderno de vocês para que nós possamos fazer uma atividade sobre esse tema. Vamos lá? A atividade será o seguinte: as palavras a seguir formam frases com dicas de como prevenir a fake news. Vamos organizá-las dando sentido ao texto? Agora aqui na tela, a gente pode ver que tem ali algumas palavras soltas, ó. Notícia, verifique, dá e fonte. Então, nós vimos durante a nossa aula algumas dicas bem importantes de como nós podemos evitar as fake news, como nós podemos evitar esses boatos. E essa é uma dessas dicas. Mas qual será essa dica? Sempre quando a gente dá uma dica, nós colocamos um verbo na frente. Esse verbo geralmente é direcionando a uma ação. Nessa frase aí, a gente pode verificar que o verbo é verifique. Então, nossa primeira palavra aí da nossa frase é verifique. O que será que vem depois? O que será que a gente vai ter que verificar para saber se é uma informação falsa ou verdadeira? Verifique o quê? Será que é a notícia, a fonte? O que tem a ver a notícia e a fonte? A notícia a gente já sabe que é a final, porque até tem um ponto final ali, né? Então, verifique a fonte. A fonte do quê? Da notícia. Quero que você anote essa frase no seu caderno e logo nós voltamos para a próxima frase. Vamos agora para a próxima frase. Nós temos as seguintes palavras ali na tela: data, publicação, dá, observe e a. Nós já falamos, né, na tela anterior, que sempre essas frases começam com um verbo, com uma ação. Nesse caso, a ação é observe. O que será que nós temos que observar? Até vocês podem ver ali na imagem, no GIF ali, que é um calendário. O que será que nós vimos lá na nossa aula que fala que a gente tem que olhar a data? O que será? Observe a data do quê? Da publicação.
Organize aí no seu caderno, registre e nós já voltamos para a próxima atividade. E agora, a nossa última fase que nós vamos reconstruir. Qual é a ação, né? A ação que nós podemos encontrar ali é a palavra leia. Leia o quê? O texto até o final. Bem importante essa informação. Registre aí no seu caderno e logo nós retornamos. Agora, estudante da EJA, vou lembrar vocês e vou fazer que vocês reflitam um pouquinho. Além dos cuidados com as fake news e boatos, quais outros cuidados devemos ter ao acessar a internet? Além de não repassar informações erradas, nós também temos que ter cuidado com os links que nós acessamos, não podemos repassar senhas para terceiros, não podemos adicionar qualquer pessoa, às vezes que nos coloca lá na rede social, porque a gente acaba às vezes passando informações para essas pessoas, acaba criando laços e a nossa vida acaba sendo exposta. Então tenham bastante cuidado com o que vocês colocam, com o que vocês passam. Às vezes nós passamos nossos dados pessoais para pessoas que se passam por nossas amigas e às vezes não são. Nós acessamos links, nós passamos a senha do banco. Então tome bastante cuidado ao repassar essas informações e ao acessar esses links e essas páginas que muitas vezes trazem prejuízos bem grandes para todo mundo. E será que você, aí na sua experiência, na sua família, já vivenciou ou ficou sabendo de alguma situação de risco pela internet? Registre sua experiência e compartilhe com seus colegas, alertando-os sobre como podem se prevenir. Será que você aí já não teve seu celular clonado, sua conta clonada, pediram dinheiro em seu nome? Será que alguém já não roubou seus dados bancários, você pagou algum boleto que não era o que era para você pagar, acabou passando dinheiro para outra pessoa, caiu em algum golpe? Se você tem essa situação, já passou por essa experiência, compartilhe com os seus colegas e faça com que eles fiquem informados para que isso não venha acontecer com eles. Registre aí no seu caderno,
e encaminhe para sua professora. Se quiserem, também passem para nós, que nós adoramos receber as contribuições de vocês. Então agora eu me despeço de vocês e nós nos encontramos na próxima aula. Até breve!